Olá, boa noite. Começa agora o Jornal do Senado. Os senadores aprovaram este mês novas regras de funcionamento para as zonas de processamento de exportação, as chamadas ZPS. A proposta, que faz parte da agenda positiva do Senado, já foi enviada à Câmara dos Deputados para ser novamente analisada e votada. Elas movimentam cerca de US$ 1 trilhão no mundo e geram mais de 60 milhões de empregos. São as ZPS, Zonas de Processamento de Exportação, criadas para reduzir desequilíbrios regionais, promover a difusão tecnológica e garantir o desenvolvimento econômico e social. No Brasil, das 24 ZPS que receberam autorização para funcionamento, só 2 estão próximas de entrar em operação. ZPS é sinônimo de competitividade para o Brasil, mundo afora, geração de emprego e também é uma alternativa para a indústria nacional de fazer uso de um regime diferenciado tributário para ser competitiva com o mundo e não nos deixar à mercê de uma balança comercial deficitária. Para garantir a participação do Brasil nesse mercado, os senadores aprovaram novas regras de funcionamento dessas áreas de livre comércio com o exterior. A principal mudança foi reduzir de 80% para 60% o percentual mínimo de bens e serviços a serem exportados. Para isso, as empresas instaladas nas EPS receberão um tratamento tributário específico, com uma série de isenções. As empresas situadas em ZPS das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste poderão alcançar essa porcentagem de forma gradual. No primeiro ano de funcionamento, terão de vender no mercado externo apenas 20% de suas receitas. No segundo ano, a exigência sobe para 40% e no terceiro para 50%, até atingir os 60% a partir do quarto ano. Os 40% restantes poderão ser vendidos no mercado interno, mas ficarão sujeitos ao pagamento dos mesmos impostos exigidos das empresas fora dessas áreas. A ZPE significa para nós um instrumento de desenvolvimento regional que possa contribuir para impulsionar a industrialização em áreas do Brasil, em regiões do Brasil, onde essa industrialização não foi capaz de se desenvolver até então. Quero crer que esse projeto, senhor presidente, é uma janela de oportunidade para a desconcentração do desenvolvimento industrial em nosso país. O único voto contrário foi do senador Aloysio Nunes. Esse tipo de intervenção, ele só é eficaz em países cuja estrutura industrial ainda é embrionária. Pela proposta enviada à Câmara, o prazo de funcionamento das empresas nas zonas de processamento de exportação é de 20 anos. O Senado criou mais uma ferramenta para ampliar a participação popular no processo legislativo. Por meio da internet, qualquer cidadão poderá apoiar ou recusar projetos. O Brasil tem 94 milhões de internautas. Os dados de 2012 ainda mostram que 87% acessam a rede mundial semanalmente. Um grupo que se revelou como força política nas recentes manifestações de rua. Convocadas pelas redes sociais, milhares de pessoas pediram mudanças estruturais no país e pautaram o Congresso. Se existe alguém que pode e deve pautar o Congresso Nacional, é exatamente a sociedade brasileira. A internet tem sido uma importante aliada para aumentar a participação popular no trabalho legislativo. Desde maio do ano passado, os cidadãos podem acessar o portal e-Cidadania para sugerir debates e até projetos. Se a ideia para uma nova lei receber o apoio de 20 mil internautas, segue para análise das comissões. Uma nova resolução aprovada pelos senadores vai garantir que a opinião da sociedade esteja presente também em cada etapa da votação de uma matéria no Senado, seja nas comissões ou aqui no plenário. Por meio de um cadastro virtual, será possível apoiar ou recusar as proposições legislativas. O Senado, ele vai ao cidadão e, ao mesmo tempo, ele vai ao cidadão sugerindo a ele que também venha ao Senado participar do processo legislativo, ou seja, o processo de confecção das normas jurídicas que vão regular a nossa vida em sociedade.
Para a assessoria política do Instituto de Estudos Socioeconômicos, uma organização não governamental sem fins lucrativos, a iniciativa é bem-vinda, mas é preciso garantir que a opinião das pessoas seja respeitada. Isso é uma ferramenta, é um mecanismo, é um canal que se criou. Agora, se ele realmente vai funcionar, aí vai ser a prática que vai nos mostrar. Nós temos que ver como que vai ser a recepção do parlamento, né, às opiniões da sociedade, aquilo que a sociedade está tentando interferir, aonde ela quer colocar a opinião dela. Possibilita, de fato, as pessoas serem incluídas politicamente, participarem efetivamente da discussão dos projetos em tramitação. E o Senado vai regulamentar essa matéria no sentido de evitar falsificações, no sentido de evitar deturpações desse processo, que é fundamentalmente de chamar a população através da rede de informática, poder opinar. E o Senado quer saber quais os motivos que levaram as pessoas a se manifestar nas ruas nos últimos 2 meses e o que elas acham das medidas propostas e aprovadas pelo Congresso. Para isso, o Data Senado está realizando uma pesquisa online que pode ser respondida até a próxima sexta-feira. O formulário pode ser preenchido no endereço eletrônico www.senado.leg.br/noticias/datasenado. 8 de outubro pode se tornar o Dia Nacional de Doação de Cordão Umbilical. O projeto que o Senado aprovou busca incentivar a doação para aumentar a oferta de células-tronco no Sistema Único de Saúde e, com isso, reduzir o tempo de espera por transplantes. No Brasil, a utilização de material biológico como as células-tronco só foi permitida a partir de 2005. O cordão umbilical é uma das fontes desse tipo de célula, usada em pesquisas de tratamentos para diversas doenças. As células-tronco são células que não estão comprometidas com o nosso organismo ainda e elas podem dar origem a qualquer outro tipo de tecido do organismo. Então podem regenerar um fígado, podem regenerar uma parede cardíaca e as pesquisas estão seguindo por aí. Doenças do sangue, como a leucemia, já podem ser tratadas com as células do sangue do cordão umbilical. O Brasil tem uma rede de 13 bancos públicos para armazenar esse material. E a coleta é simples, feita logo depois do parto. Após o nascimento do neném, essa placenta ela é entregue ao enfermeiro. E esse enfermeiro ele leva essa placenta a um local onde é feita a coleta desse sangue de cordão. Para fazer a doação, a mãe deve ter mais de 18 anos, ter feito pelo menos 2 consultas pré-natais e ter pelo menos 35 semanas de gestação. As células armazenadas nos bancos públicos são utilizadas hoje somente em transplantes para pacientes que não encontram doador de medula óssea compatível. O sangue de cordão, a célula já está pronta para uso, né? Você tem uma célula que já tem todos os resultados dos exames e você não precisa buscar o doador. Enquanto que na medula óssea, você tem que buscar o doador. Às vezes o doador, ele nem sempre ele tem condições adequadas de saúde para doar, às vezes ele está com alguma doença infecciosa. Um projeto aprovado pelo Senado tem como objetivo incentivar as doações. A proposta institui o Dia Nacional da Doação do Cordão Umbilical, 8 de outubro, dia em que foi realizado o primeiro transplante de medula óssea com sangue do cordão umbilical de um doador brasileiro. É preciso que a gente esclareça, faça campanha e dê garantias de que os nossos bancos de material genético possam receber cordão umbilical do maior número possível de brasileiros e brasileiras que nascem todos os dias. O projeto do senador Inácio Arruda dá o primeiro passo. Exige a adequação das unidades de saúde pública que trabalham com o neonatal para que tão logo esse cordão umbilical seja retirado, ele tenha um tratamento necessário, adequado e disponibilizado para os fins de estudo e transplante e transferência de material genético. Para esta pesquisadora, é importante que a população seja conscientizada sobre a doação do cordão umbilical. O que é necessário é que as pessoas saibam, né, que isso vai para um banco que pode ser útil para todo mundo, né, e que também elas vão poder
usufruir, os seus parentes, caso necessitem, né, desse banco. Essas células são caracterizadas de modo que, quando há necessidade, se possa recorrer a uma célula compatível com aquela pessoa que está com a doença. O projeto tem que ser aprovado agora na Câmara dos Deputados. Está na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado uma proposta para modernizar os cartórios. Ela determina a digitalização dos registros públicos. Na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel, as pessoas precisam dos serviços de um cartório que registra toda a transação. É lá que fica tudo armazenado. São milhares de papéis guardados por tempo indeterminado. Substituir os arquivos em papel de transações imobiliárias por arquivos digitais é o que prevê uma proposta em análise no Senado. A ideia é que os documentos que enchem uma sala como esta daqui possam ser digitalizados e acessados facilmente pelo computador. Vai ter um banco de dados, você então vai poder acessar o seu imóvel, a sua certidão pelo próprio site, entende? Sem ter ônus nenhum em cima disso. Para garantir a autenticidade dos documentos, a proposta exige que o material digitalizado siga os requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, o chamado ICP Brasil. Um certificado digital, ele possibilita o ato da assinatura digital, que na lei brasileira tem o mesmo valor probante de uma assinatura manuscrita. O certificado digital não é só segurança computacional, ele é segurança jurídica. Todos avaliam que o investimento em tecnologia traz vantagens. Essa proposta da digitalização da documentação é muito interessante no momento em que ela vai dar uma rapidez e também aumentar a segurança contra a falsificação de documentos, etc. Agora, tudo depende da regulamentação de detalhes técnicos no que diz respeito a isso. O projeto estabelece o prazo de 5 anos para que os cartórios adotem o sistema de registro eletrônico. Depois de digitalizados, os documentos poderão ser destruídos. Pensamos que não é bom que seja obrigatória a destruição. Para os atos feitos em cartório, como registro de casamento, uma escritura de compra e venda de imóvel, uma procuração, um protesto, esses atos que já estão lá em cartório materializados em folha de livro, é tanto melhor que a lei diga que o oficial ou tabelião poderá digitalizar e, a seu critério, destruir ou não o original. Empresas de telefonia móvel poderão alugar suas redes para ajudar na localização de pessoas desaparecidas. É o que prevê um projeto aprovado pelo Senado este mês e que já virou lei. Uma dúvida que já dura 18 anos. Em 1995, o padeiro José Cassiano de Oliveira saiu de casa para uma consulta médica e nunca mais voltou. A mulher dele e o filho até hoje sofrem com a incerteza. De repente, a pessoa desapareceu e você não tem mais o contato com aquela pessoa, então fica o vazio. Pois é, eu peço muito, não sabe? Para Deus mostrar um caminho, que a gente, uma solução que a gente saiba de notícia, uma notícia verdadeira, que ele ou seja vivo ou morto, porque a gente ficou na dúvida, né? Que não sabe o que aconteceu. O governo brasileiro não sabe ao certo quantas são as pessoas desaparecidas no país. Pesquisas estimam 50 mil novos casos a cada ano. O projeto aprovado pelo Senado autoriza o uso das redes de telefonia celular para a localização das vítimas. Esse nível de mapeamento só é possível se houver autorização. Cada aparelho tem que, através inclusive da decisão do seu usuário, colocar o seu aparelho em disponibilidade para ser localizado. Portanto, é uma decisão pessoal de cada cidadão. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, nem todos os aparelhos disponíveis no mercado brasileiro têm o sistema de geoposicionamento por satélite, o GPS. Mesmo desligado, é possível você ter um dispositivo que localize. Agora, vai ter que também dar um tempo para a indústria para implementar, porque nem todos os usuários hoje têm aparelhos com essa funcionalidade. Outro problema é como proteger a privacidade. A invasão de privacidade, ela já ocorre inadvertidamente. E nós estamos falando de uma possibilidade tecnológica de ajudar pessoas numa situação em que elas estejam precisando de apoio para serem encontradas. O relator na Comissão de Ciência e Tecnologia explica que o sistema pode ter outras aplicações,
como o envio de mensagem pelo celular a usuários que estejam em áreas de risco. Experiência testada na Espanha durante os ataques terroristas no metrô de Madrid em 2004. Pelos celulares, o Centro de Emergência saiu avisando a todas as pessoas que estavam na redondeza que havia ali uma situação de risco. Não só para buscar socorro, buscar ajuda, como para desobstruir a área, para que as ambulâncias pudessem chegar, como também para evitar que as pessoas chegassem a esse local onde tinha ocorrido essa explosão. O senador José Sarney pode ter alta amanhã, depois de 2 dias internado, para tratamento de processo infeccioso pulmonar. De acordo com o boletim divulgado pelo UDI Hospital em São Luís, o senador teve melhora clínica e respira sem a ajuda de aparelhos. O canal da TV Senado na operadora Sky mudou, agora é o 169. E na página da TV na internet você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado termina aqui. Boa noite e até amanhã.